Olá, contador! Estamos começando mais um podcast aqui e eu quero falar rapidamente da nossa certificadora digital, a Cards Inova. Nós trabalhamos oferecendo um modelo de negócio para você trabalhar a sua gestão financeira através do certificado digital. E além disso, a plataforma de assinatura de contrato para você e para os seus clientes. Então se inscreve aqui no canal, curte, compartilha, que você vai ter um material bem interessante para poder acompanhar aí. Olá, amigo contador, seja bem-vindo a mais um Cardscast aqui. E hoje, com a presença ilustre do nosso amigo parceiro de negócios aqui também, Rogério Menossi, e o Rafael da Quality Service e Rogério Menossi da empresa Time Produtivo. Nós vamos falar aqui sobre liderança, o papel do líder na sua contabilidade, o quanto isso pode fazer a diferença. Sejam bem-vindos, meus amigos, Rogério Menossi, Rafael, agradeço aí esse tempo que vocês estão investindo aqui nesse podcast, no Cardscast, para poder contribuir com informações e poder realmente... a gente poder trabalhar mais a questão do ecossistema para contadores, tá? Rafa, por favor, se apresente. Bom, vamos lá. Meu nome é Rafael, sou da Service Quality. Hoje a gente vai falar aqui sobre liderança. Eu tenho uma frase, né, que é impossível uma empresa crescer sem ter uma liderança forte. Então, o Rogério é especialista no assunto, vai trazer muita coisa boa aqui pra gente, muitos insights, então vai ser muito bom hoje o papo. Rogério, um especialista na área, já de muitos anos, transformando empresas, empresários. Por favor, se apresente. Que responsa, hein? Depois de uma apresentação dessa, deixa eu até me arrumar aqui. Meu nome é Rogério Menossi, eu estou à frente da Time Produtivo, nossa empresa é especialista em gente e gestão. Nós falamos que nós transformamos equipes em verdadeiros times produtivos, comprometidos e que entregam resultados. Legal. Né? E o meio para isso, obviamente, começa pelo assunto de hoje que nós vamos falar, liderança. Né? Porque você tem uma liderança fraca, cara, todo o resultado da empresa vai estar na mesma proporção disso. Então, bora lá. Boa. A proposta do tema aqui realmente é formar líderes, né? Nós falamos de pessoas, comportamentos e sabemos a grande dificuldade que empresas, né? E de uma forma geral, contabilidades, né? Como é que nós podemos orientar, dar dicas importantes para formar líderes e pessoas e assim por diante. Sim. Bom, eu quero começar com uma pergunta. O que é um líder? O que é ser um líder? Boa pergunta. Quando a gente fala de conceito de liderança, cara, existem muitas definições, né? Nós vamos desde as mais clichês, que líder é ser exemplo e tal. Mas eu tenho basicamente a nossa definição, que liderança nada mais é do que saber conversar com as pessoas. Boa. Porque você pode pegar todas as atribuições de um líder. Vamos lá, um líder tem que treinar, desenvolver. O treinamento, o desenvolvimento acontece através de uma conversa. Você pegar feedback, o feedback tanto de correção ou de elogio acontece por uma conversa. Então, todo o processo de liderança acontece através de conversas. Logo, se o líder não sabe conduzir conversas, muitas vezes, principalmente as conversas difíceis que a gente chama, né, que é uma das grandes responsabilidades dos líderes, e poucos têm essa habilidade, né, diga-se de passagem, cara, dificilmente esse líder consegue extrair o melhor de cada liderado, de cada subordinado. Então, para mim, liderança se resume a isso. Se eu tenho uma pessoa que ela tem essa aptidão, essa habilidade de saber conversar com as pessoas, cara, ela está no caminho certo. Obviamente que tem outros ingredientes, mas para mim o conceito de liderança, inclusive que a gente leva para os nossos clientes, é isso. Cara, a tua liderança tem de saber conversar com as pessoas. Legal. Ponto. Né? Para ser exemplo, um exemplo vai se dar também através, principalmente das conversas e, das atitudes desse líder. Né? Legal. Então, basicamente, o que eu entendo por liderança de uma forma... vamos dizer, fora do tradicional, fora dos clichês que a gente ouve ali, é essa minha definição. Cara, todo dono de empresa, ele tem que ser um líder. Você ia complementar ou não? Não. Essa para começar, principalmente falando de contabilidade, qual que é o lance? Uma empresa geralmente contábil começa com um cara que ele foi contador, né? Começa com ele. E o contador, na sua essência, ele é um profissional técnico, né? Que ele manja do ofício. Não é uma pessoa já totalmente voltada para as pessoas. Um especialista. Exato. Ele é um perito. É mais processos, né? Exato. É uma pessoa mais especialista, perita no ofício técnico da função.
Só que aí, obviamente, ele decide empreender, ele quer crescer, seja porque no escritório que ele está ali, ele vê uma certa limitação, né? Não vê chance de crescimento e até de forma como, dependendo da forma como ele é gerenciado, né? Liderado ali, começa a despertar o desejo de sair e montar o próprio negócio. Beleza, saiu, começa a montar o próprio negócio, começa a ter que... Aí começa o ponto. Começa a ter que contratar. Pô, mas na faculdade de contábeis não ensina contratação de pessoas. Então ele já tem que ter algumas atitudes e algumas atribuições para a qual ele não foi totalmente preparado. Daí ele vai pelo feeling, né? Então ele começa a formar essas pessoas, a juntar, montar o processo de acordo com o que ele já teve de experiência, e o ato da liderança acontece por consequência. Ele tem de desenvolver essa habilidade de liderar. Talvez no futuro ele pode até delegar se ele for não quiser essa cadeira para ele. Mas no começo, na origem de um escritório contábil, ele vai precisar desenvolver essa liderança. Desde montar o time, né, fazer o processo de contratação, selecionar os talentos, organizar processos, treinar e educar as pessoas nesses processos. Então, naturalmente, ele vai ter de, pelo menos em alguma etapa do processo, desenvolver essa liderança. Legal. Rogério, eu costumo dizer o seguinte, né? Que a cada ano que passa, a gente precisa ser mais especialista em pessoas. Por exemplo, assim, loja de carro. Antigamente, o vendedor que vende carro, cara, ele tinha que ser especialista no carro. No carro. Características, quantos cavalos, de 0 a 100 em quantos segundos. Hoje, a pessoa que está comprando... O cara sabe mais do que o carro do que o vendedor. Porque antes ele pesquisa, ele vê vídeo. Sim. Então, ou seja, a gente tem que ser especialista em pessoas. Total. Né? Agora, a minha pergunta é... Cada pessoa tem um jeito de lidar... como que você vê isso, por exemplo? A gente tem que, antes de qualquer coisa, fazer aquela avaliação ali do perfil da pessoa para eu saber como eu lido com ele. Sim. Como que é essa questão para você? Tem duas variáveis principais no que diz respeito à condução de equipes. Primeira delas, eu como líder tenho que entender os diferentes perfis comportamentais. Legal. Né? E aí a gente pega, sei lá, uma metodologia DISC, por exemplo. Pô, se eu vou falar com uma pessoa dominante, eu tenho um certo tipo de como que eu abordo e conduzo uma conversa com essa pessoa. Legal. Se eu pego uma pessoa que é estável, pô, é totalmente diferente. E tem muitos líderes que nesse processo de condução de equipe tem, não, mas eu trato todo mundo igual. Meu, é a maior besteira que um líder faz é querer tratar todo mundo igual, sendo que as pessoas são diferentes. Legal. Começa por aí. Então, eu preciso entender qual é o perfil de cada colaborador e um outro fator que influencia na minha condução é nível de maturidade desse cara. Pô, nós temos 4 níveis, 4 estágios de maturidade que se eu tenho um colaborador que ele é o estágio 1, que a gente chama que é o bebê, pô, é uma pessoa que precisa de muito tempo, de muita presença do líder. Se eu trago um bebê e diga-se de passagem, todo novo colaborador que entra numa empresa, ele é um bebê. O que a gente vê muito, né? As pessoas contratam, né? Coloca ali do lado, fica aqui do lado do Fernando. Você explica aí mais ou menos como que ele é, o que ele tem que fazer, como que funciona o sistema. Boa sorte aí, tchau. E vaza. Vai com Deus. Pô, ele não tem essa maturidade ainda, né? E aí a gente vê muito comum, passar 2, 3 semanas, o líder falar, mas isso aqui não serve. Será que não serve ou não conduzir da forma adequada? A gente vê muitas pessoas... Hoje existe uma escassez de líderes bem preparados. A gente vê na nossa experiência, quase 10 anos fazendo isso, cara, poucas empresas tiveram líderes que foram preparados para conduzir outras pessoas. E aí, se eu não olho para perfil e nível de maturidade, cara, eu começo a ficar quase analfabeto no quesito condução e gestão de pessoas. Né? Se eu não sei qual é o nível de maturidade dentro do requisito técnico, eu não sei qual é o nível o perfil de comportamento dele, pouco provável que eu vou conseguir extrair o máximo dessa pessoa. Pouco provável. Deixa eu só voltar um passo atrás disso daí. Sim. Né? Essa formação de líderes, né? Eu sei que depende também de cultura. Quando a gente olha para uma empresa, e tem empresas que preferem buscar líderes no mercado e tem, né, a cultura de eu vou dar oportunidade de formar dentro de casa. Na sua opinião, hoje, a formação dentro de casa é o melhor caminho ou vai variar muito? Enfim. Eu vejo que tem contextos, né?
Se eu tô startando, a minha opinião é, se eu tô startando uma nova área, um novo departamento ou frente de negócio, eu preciso de alguém para capitanear essa nova unidade de negócio, cara, vai pro mercado e traz gente experiente. Já é uma área e o líder que estava nessa área foi para alguma outra área, uma outra unidade de negócio, né, vai liderar, gerenciar outro departamento. Pô, vamos formar em casa. Porque todos os processos já estão definidos, né? Todo o nível de maturidade daquele departamento já foi, a musculatura já foi desenvolvida. Agora, se eu pego alguém para fazer algo do zero, você tem que trazer alguém com musculatura, envergadura. Senão, a chance é a analogia é mais ou menos o seguinte: toda nova área, novo departamento, nova unidade de negócio é como se fosse um bebê recém-nascido que está na UTI neonatal. E aí você tem duas possibilidades. Ou você busca um médico, um especialista lá do Albert Einstein, o cara que é o cara, ou você pode pegar um residente. Se tivesse um filho, você ia recorrer a qual? Você ia, no médico do Einstein, o cara que tem experiência, que já tem bagagem. Você não vai pegar um cara que está começando. E toda nova área, novo negócio, nova frente, é exatamente isso. É um filho que está na UTI. Se não tiver os devidos cuidados, cara, vai morrer. O projeto não vai dar certo e falar, mas eu tentei e não deu certo. Tá, mas não deu certo por conta do quê? Daí é mais simples a gente justificar por um aspecto de mercado, não deu certo o nosso formato. Mas será que eu estava com as pessoas certas? E dentro, então, desse contexto, vamos lá. Imagine que ele está dentro de casa, esse líder. Qual o prazo para mim poder avaliar essa formação dele dentro de uma unidade de negócio? Eu não vou buscar ninguém no mercado, imagine. Decidir formar aqui dentro. Decidir formar dentro de casa esse líder. Sim. Qual o prazo? E eu imagino que já deva existir muitas ferramentas para mim falar, cara, eu vou testar para ver se realmente é o líder que eu preciso. Ali você precisa ter uma pessoa que ela tem, vamos imaginar, eu tenho um departamento, sei lá, o contábil, e eu vou subir alguém para ser o líder do contábil, certo? Essa pessoa, ela tem o respeito já da equipe. Porque não existe liderança sem a conquista do direito de liderar. E isso, o diretor, o dono pode impor a promoção de uma pessoa. Mas se o time não comprar, cara, esquece. Não vai. Daí você vai subir a pessoa. Um dos movimentos mais comuns nessa formação de líderes é o quê? É pegar a pessoa mais experiente ou que está mais tempo no escritório e falar, vou promovê-la. Mas será que ela tem o perfil? Será que porque um perfil de um excelente técnico, uma pessoa que trabalha, por exemplo, na área contábil, requer alguns tipos de habilidades, atitudes, beleza. Para eu liderar o departamento contábil é outra. Porque eu saio de uma responsabilidade de que o meu resultado depende só de mim, para que o meu resultado numa função de liderança dependa dos outros. Cara, é uma dinâmica totalmente diferente. Às vezes você perde, né, uma grande profissional operacional. Exato. E ganha uma péssima líder. Péssimo líder. E é um movimento que não tem como você voltar. Não tem como você despromover a pessoa, porque daí vai ter gestão de ego, a pessoa vai ficar desanimada, a não ser que ela tenha muita maturidade emocional e seja consciente para ela falar, não quero isso para mim, eu achava que era uma coisa, é outra, tô voltando aqui, me volta lá para minha cadeirinha, né? Mas o fato de eu formar, primeiro eu tenho que olhar para essa questão. Ela tem um perfil, ela tem uma naturalidade de conquistar o direito de liderar das pessoas, ela tem um respeito, é um primeiro passo. Partindo disso, ela provavelmente deve dominar os requisitos técnicos. Aí eu preciso dar um trabalho, um desenvolvimento das habilidades de condução de equipe. Que a gente vê na maioria das empresas hoje, a gente faz um diagnóstico inicial, cara, 100% das empresas, até hoje que a gente pegou, sem eu tô generalizando, mas 98%, 99% das empresas não prepararam seus líderes antes deles assumirem a função de liderança. Então eles nem sabem como conduz, né? Como que eu toco? O que eu faço? Eu faço reunião, não faço reunião, eu converso. Como que eu dou feedback? Você tem que dar um feedback lá pro pessoal. Tá. Ele sabe até o quê, mas não sabe como. Aí eu preciso ter mecanismos internos ou buscar empresas que vão auxiliar nesse processo de formação. Se a pessoa tiver afim, ali um prazo de 3 meses, ela começa a ter uma noção. Mas um líder 100% preparado, cara, ele é definido com quilômetros rodados. Boa. Então, é tempo de estrada. Porque isso vai passar, ele vai passar por algumas experiências ao longo da jornada, que se ele tivesse aprendido isso num, sei lá, um curso técnico e tal, cara,
nada vai ensinar mais do que a própria vida. Obviamente que a rotina, ele vai poder ter aspectos pegando, né, de um treinamento, um curso, um desenvolvimento que vai dar uma boa base. Por exemplo, hoje a gente faz muito isso. A gente desenvolve muitos líderes para criar mecanismos de gestão e condução de equipes que, cara, os caras nem imaginam que existam. Fala, cara, agora ficou mais simples. É mais ou menos você pilotar um avião sem saber, nunca ter pego um manche. Se me colocar lá, putz, aquele monte de botão, eu não sei fazer o negócio, né? Mas se for para liderar, eu sei, pô, vem cá, deixa eu alinhar a expectativa com o meu time, deixa eu estabelecer meus ritos de gestão. Isso vai fazer com que o líder conquiste cada vez mais o direito de liderar e vai preparar mais as pessoas. Então, só deixa eu fazer uma pergunta, que você fala, muito se fala, né, Fer, de liderança e gestão. Do seu ponto de vista, assim, qual que é a diferença de liderança e gestão? Legal. Quando a gente fala de liderança, a liderança está mais ligada ao aspecto relacional. O líder tem a conquista da confiança, de ter empatia, adaptabilidade, mais nesse sentido. Gestão está mais relacionado, é o líder que a gente fala que é o líder ambidestro. É o cara que é um líder, mas é um gestor. O gestor está mais para analisar performance, indicadores, né? Os KPIs, OKRs, enfim, dependendo da metodologia da empresa. Um líder ambidestro, que é o que a gente busca, é um líder que sabe conversar com as pessoas, extrair o melhor delas, mas está olhando para a performance. Porque hoje, dos maiores erros de líderes, quando eles são promovidos principalmente, é eles quererem se tornar o chefe legalzão. Porque daí eles já têm até a desculpa, porque daí eu vou ter o time na minha mão e tal. Só que na prática, cara, na hora que você precisa dar uma puxada em alguém que não está entregando, a outra pessoa vai se doer. Né? E liderança é complicado porque, cara, é um exercício solitário. Né? Principalmente se a pessoa tem muita mentalidade lá da operação, na hora que ele sobe, as conversas já não são mais as mesmas. As pessoas já não vão abrir tudo o que elas abriam antes. Por mais que, nós somos par, amanhã você subiu, eu já não vou mais falar tudo pra você. Eu vou continuar falando pro Fer, mas pra você, falar, não, isso aqui não faz sentido eu conversar, abrir pro Rafa. É natural, vai mudando. E aí tem muitas pessoas que sentem essa falta do... mas as pessoas estão me ignorando, as pessoas estão isso, tá aquilo. Você acha que dá pra, por exemplo, imagina que a gente é melhor amigo. Eu sou seu líder. Você acha que dá pra continuar sendo melhor amigo assim? Cara, e quando eu chamar a sua atenção, você não ficar assim, cara virada pra mim? Ou então eu ser mais maleável ali na chamada de atenção por ser seu amigo? Sim. O que você acha sobre isso? Vai depender da maturidade de ambos. Maturidade emocional e profissional. Boa. Falar, beleza, nós somos amigos, melhores amigos. Lá fora, as nossas famílias, a gente viaja junto e tal. Mas falar, Rogério, aqui é uma coisa, lá é outra coisa. E não deixar isso influenciar. Na nossa prática, a gente vê que, cara, pouquíssimas pessoas têm isso. E é possível desenvolver grau de maturidade em equipe? Isso que você falou, porque vai dar chabu, né? Vai dar problema. Chabu, cara. Mas é possível desenvolver a maturidade da equipe? Sim, tanto é que essa é a principal responsabilidade do líder. Se eu tenho uma pessoa na minha equipe e, cara, ela tá 1 ano comigo e ela continua fazendo as mesmas coisas do mesmo jeitinho, cara, eu tô fazendo coisa errada como líder. O meu papel como líder é fazer a pessoa que fazia de um jeito hoje, cara, no prazo de 6 meses, de 1 ano, ela tá fazendo muito melhor. Tendo mais repertório, tendo mais habilidades, mais competências, até preparando ela para o meu próprio lugar. Né? Então, tem como? Tem mecanismos para... O ponto é que hoje pouquíssimas pessoas fazem isso. Acreditam que a pessoa está cumprindo o papelzinho dela, deixa ela lá e boa. Né? Não tem essa análise de desempenho. Né? Como que eu faço para essa pessoa evoluir? E aí vai depender, Fer, muito da cultura geral da empresa. Porque para eu evoluir as pessoas de nível de maturidade, essas pessoas vão crescendo. Para as pessoas crescer, cara, a empresa precisa ter isso entranhado na cultura dela, a cultura do querer crescer e se desenvolver. Porque um dos principais fatores de engajamento de um ser humano é futuro. Você mostrar... Cara, onde você pode chegar? Se ela tá dentro do barco da minha empresa, mas ela não vê horizonte, ela vê que aquele barco não vai levar ela para onde ela quer, cara, ela vai desengajar em algum momento. Ela vai ficar no teu barco, mas olhando para o mar para ver se está passando outro barco para ela pular. Só que nesse momento que eu começo a olhar para outro barco, cara, eu deixo de remar com a intensidade que eu preciso no barco que eu estou. E dependendo da estrutura, por exemplo, de um escritório,
Cara, se eu tenho 10 pessoas, uma deixa de remar, cara, vai sobrar para outras. E geralmente, para quem vai sobrar? Para a liderança ou para o dono. Ô, Rogério, você falou uma coisa legal, que foi o seguinte, que o gestor ali vai ter pessoas que é ambidestra, ele usou essa expressão, né? Que é o cara que lidera, que é mais voltado para pessoas, e o cara que é o gestor mais voltado para números e indicadores. Eu estava até brincando aqui antes, né? Que eu gosto muito de futebol, né? Então a gente faço muitas comparações. Analogias. Eu sou São Paulino, eu lembro que tinha um jogador lá de São Paulo que era o Hernandes. Chuta com as duas pernas, ambidestro. Sim, tem mais recursos. Exato. Só que nem todos são ambidestros. Onde eu quero chegar? A maioria. A maioria não. Só que às vezes o cara que é só canhoto ou só destro, ele é muito bom também. Sim. Então, às vezes a gente vai ter pessoas na nossa equipe que o cara ele vai ser um ótimo líder, mas não dá pra gente esperar dele que ele fica olhando números, indicadores, métrica, capacidade produtiva, projeção. Sim. Só que às vezes a gente vai ter um cara que é um ótimo gestor, cara, que é o cara especialista em números, vai projetar, vai fazer isso, vai analisar a capacidade produtiva, vai ver indicador, vai acompanhar. Só que em termos relacional, né, pessoas, liderança, não é tão já bom. não vai ser bom. Então é legal ter esse feeling também, né? Pô, Sim. qual que é o perfil ali do Rogério? Qual que é o perfil do Fer? O que eu posso esperar dele? É porque né? naturalmente quando a gente fala dessas duas habilidades, né, dessa ambidestria, requer a predominância de dois perfis que são opostos. Quando eu falo de liderança, um perfil mais comunicativo. Quando eu falo de gestão, um perfil mais analítico. Boa. E se pegar qualquer metodologia de formação de análise de comportamento humano, cara, essas duas habilidades elas são opostas. Dificilmente você vai ter isso na mesma pessoa. E aí vai muito de... por exemplo, eu sou mais comunicativo, tenho facilidade de ser mais relacional com as pessoas. Mas daí eu tive que me desenvolver como gestor. De olhar e falar, cara, para onde eu quero chegar, eu vou ter que desenvolver essa habilidade. De olhar para minha equipe, pô, eu era o mais legal de todos. Mas não olhava muito para números. Quando eu comecei a implantar na minha própria empresa a gestão por indicadores, meta e tudo mais, pô, o pessoal estranhou, porque eu fui desenvolvendo isso foi se tornando cultura. E aí eu falei, tá, aquela cultura serviu para aquele determinado momento e maturidade da empresa. Para esse novo momento que nós estamos, de crescimento e tudo mais, cara, não faz mais sentido. Para esse novo momento, nós vamos ter que ser mais diferentes. Né? Tanto é que nós colocamos um dos nossos comportamentos essenciais é a obsessão por resultado. Não dá para eu ter só pessoas tarefeiras na minha equipe, só cumpridoras de tarefas. As tarefas têm que estar conectadas com o resultado. Fiz tudo o que era para fazer. Tá, mas qual o resultado que isso gerou? O que eu tenho que entregar no final do dia, da semana, do mês ali? Então isso tem que estar muito claro. Sim. Por mais que eu seja ou mais gestor, eu vou ter que me desenvolver enquanto líder. A minha habilidade relacional, isso se dá como? Como que eu desenvolvo isso? Cara, repetição. Boa. É me expondo nesse desconforto. Porque uma pessoa que é gestora, mais analítica principalmente, é desconfortável para ela ter que ficar conversando toda hora com as pessoas. Exato. Cara, ela vai ter que se colocar nesse caminho da execução até se tornar. E a mesma coisa o líder que é mais relacional se tornar gestor. Cara, ele vai ter que olhar, ele vai olhar um lixo e vai querer limpar o chão do que olhar para os indicadores. Fala, não, mas depois, semana que vem eu dou uma olhadinha nisso. Cara, eu quero ser um líder de alto nível, eu vou ter que desenvolver esse trem. Cara, não vai estar gostosinho, né? Eu lembro, você falou de futebol, eu fui atleta profissional de futebol, joguei futebol profissionalmente. Tem um boleiro aqui. Um back. E aí eu tinha um preparador físico que ele falava o seguinte, no final do treinamento físico, a gente já tava morrendo e tal, daí ele começava a dar mais estímulo, gritar mais, bater mais palma, falar, agora começou a condicionar. Você fala, tá, mas então até agora o treino não serviu, né? Só a gente brincava, falava, pô, já pula no começo do treino, já vai nessa parte que condiciona. Mas não dá, pô, pra você se condicionar é na estafa. Boa. É no desconforto, onde a perna já não responde mais. Daí você, com um estímulo você vai mais ali, e é isso que vai aumentando resistência, que vai ganhando mais condicionamento. Dentro de uma empresa é a mesma coisa. Se eu quero desenvolver uma outra habilidade que não é minha competência natural, cara, vai doer. Não vai ser fácil. Não vai ser... eu falo muito isso, né? Liderar é legal, mas não é gostosinho, não. Né? Então você vai ter que se expor a esse desconforto, não só no papel de liderança, mas qualquer área da nossa vida que a gente quer um resultado diferente, cara, nós vamos ter que vencer a tal da zona de conforto. Entrar no desconforto. Desconforto a gente não gosta. O nosso cérebro evita isso. Né? É antinatural. A gente sabe que a gente não gosta, o cérebro vai te evitar o tempo todo. Realmente. Né? Deixa eu Faz sentido?
Com certeza, Caramba. com certeza. Eu vou pegar um gancho. Por quê? Muitas conversas que eu acabo tendo com essa persona, o contador, em diagnóstico mesmo, parceiros nossos, né? Eu faço questão de estar ali com ele, entender um pouco da operação dele. E em muitas contabilidades, nós estamos falando aqui de 87 mil contabilidades, segundo Uau. o Conselho Federal, né? Uhum. E eu acho que a maior porcentagem delas são contabilidades que têm ali em média 5 funcionários, né? 70 clientes, 100 clientes, 5 funcionários. Esse dono do negócio, né, que ele está querendo sair da operação, existe também dentro desse contexto também vou colocar um líder, tem a questão jurídica, tem o cara tem um salário, aí vão brigar entre equipes. Eu consigo criar um líder ou algumas lideranças numa equipe pequena? E como é que seria um processo aí para qualificar essas pessoas? Por quê? Ali dentro eu vou ter o cara que mais entrega. E aí normalmente a gente vê, ele é o que mais entrega, vai para líder. É ele que vai para... Mas eu não avaliei realmente as competências aí de líder. Né? Como é que é isso numa empresa pequena? Primeiro, quando a gente fala de estruturas menores, né? Você comentou aí de 5 pessoas, existe uma estatística de que você tem que ter um líder para, em média, no máximo, 7 colaboradores. Então, o número mágico a ser perseguido para essas empresas que tem 5 é chegar no 7. Até 7, ok, o dono tá nessa função. A partir dali, cara, eu já tenho que começar a pensar... Na verdade, tô vendo que o meu negócio está crescendo... Quem que eu vou começar a preparar? Não esperar eu chegar no 7º, 8º colaborador e aí pensar em preparar. Porque, meu cara, quanto mais o dono conseguir se desvencilhar de atividades operacionais e ficar, de fato, mais no estratégico, é onde que a empresa vai ter mais chance de crescer. Porque se literalmente o dono está ocupado demais fazendo a empresa funcionar, ele não vai ter tempo para fazer ela crescer. Ponto. Né? Então chegou no 7º, na hora que eu chegar no 6º colaborador que eu contratei, eu já tenho que começar, quem aqui tem habilidade natural e o grupo respeita? Já começo a trazer essa pessoa, já começo a passar algumas atribuições, alinhar a expectativa. Primeiro ponto é alinhar a expectativa. Porque todo relacionamento humano é baseado em expectativa. Todo mundo espera algo de alguém. Vem cá, colaborador. Vem cá, nossa empresa está crescendo, está se desenvolvendo, está assim, assim, assim. E nós vamos precisar de uma pessoa para assumir a gestão e a liderança aqui. Como você vê? Não que eu estou pensando já em você. Como você vê esse processo? Eu queria entender de você. Onde você espera chegar aqui? Porque às vezes ele vai querer continuar ali, porque nem todo mundo tem uma visão, uma ambição de querer ser líder. Né? Porque também, se todo mundo quiser ser líder, ferrou, né? Tem pessoas que só quer fazer o dela ali, a gente fala, é a pessoa que ela quer ser extraordinária na função dela. Então nós precisamos de pessoas assim. Né? E tá tudo bem, que ela vai ser reconhecida muitas vezes, falando em nível salarial, até mais do que um líder, porque ela entrega muito bem. É igual você pegar um Neymar, ele é extraordinário na função. Você acha que um Neymar recebe menos do que um treinador? De jeito nenhum. Vamos pegar o Neymar lá na Arábia lá. Você acha que ele ganha menos do que o Jorge Jesus, que é o treinador dele? Imagina. Não, ele ganha muito mais. Mas só que ele está sob a gestão do Jorge Jesus. Entende? Dentro de uma empresa, a mesma coisa. Eu posso ter uma pessoa que é extraordinária na função dela, né? E tá tudo bem. O ponto é eu pegar essas pessoas, alinhar expectativas com elas, saber quem eu vejo que tem potencial para, entender onde ela quer chegar e falar, opa, então se ela tem essa vontade, eu vou começar a trabalhar e desenvolver ela. E começo a trazer ela, trazendo novas responsabilidades, né? Diferente só da operação. E isso eu vou começando, o passo a passo, né? Como fazer isso eu começo a trazer essa pessoa para próximo, começo a passar algumas tarefas e vou vendo a reação, como que ela está reagindo, como que o grupo está se comportando, até eu fazer um movimento de formalizar essa pessoa, porque ela já desenvolveu o mínimo que precisava para adquirir aquelas novas responsabilidades dentro da equipe. Legal. Entendeu? Só sabe um desafio que os contadores têm? Porque assim, geralmente quem trabalha no operacional de um escritório de contabilidade é o cara mais de processo. Sim. Como você disse, é o cara mais técnico. Mais técnico. Aí tem que formar um líder. Geralmente, teoricamente, né, o líder a gente tem o costume de seguir na metodologia do DISC que você comentou. Sim. Vai ser o I, vai ser o D, enfim.
Só que às vezes o cara que tá ali na operação do contábil, ele não é esse perfil, né? Sim. Então, aí vem uma avaliação também, né? Eu queria até que você falasse sobre isso. Por exemplo, eu já passei por isso também. Às vezes pode ser que a gente tenha que formar um líder ali que não vai ser esse cara comunicativo, esse cara influenciável, esse cara... Como que você vê isso? É possível ter um líder hoje sem ser um cara DI? Sim. Como que é? Não, total. Porque senão, se a gente só utilizasse o critério de promoção de pessoas para cargo de liderança, estaríamos ferrados. Vai entrar muito o tamanho da fome dessa pessoa de se desenvolver. Boa. Porque é natural, ela não vai ter as duas. Né? Dentro do disco mesmo você tem perfis que eles são mais adaptáveis, né? Que é aquela linha mais flat. Em todos os níveis, né? O D, U, I, S, C são bem próximos um do outro. Você fala, opa, isso aqui indica uma boa flexibilidade para se adaptar a qualquer demanda. Legal. Né? Então eu gosto muito de olhar para esse nível e ver pessoas que têm facilidade em mandar. Legal. Porque tem pessoas que têm uma resistência gigantesca em mandar. Em pedir, em delegar. Essa pessoa que ela tem muita dificuldade, o efeito colateral disso é que ela começa a ser um líder centralizador. Então, ao invés de pedir para você, daí eu fico com receio de pedir, eu acho que você já tinha que fazer isso, mas como você não faz nada, o que eu faço? Que eu faço mais rápido. Cara, aí eu tô te desenvolvendo. Eu tô treinando você. Qual que é esse treinamento, esse estímulo que eu tô dando? Eu vou continuar, meu subordinado vai continuar dependendo de mim. E aí é muito comum a gente ver líderes falando, mas meu time, se eu não estiver lá, as coisas não funcionam, as coisas não acontecem. Óbvio, você não treina, não desenvolve ninguém. Você não deixa uns abacaxi pra galera descascar, você quer você descascar tudo. Quer assumir tudo, né? Não dá. Então eu tenho que olhar para as pessoas e dar um desafio que muitas vezes até vai ser um pouco além da competência dela, é assumir um risco calculado. Falar, cara, ele vai olhar e falar, cara, é desafiador, mas daqui que eu vou. Porque é isso que vai fazer a pessoa se preparar, né? Então eu olho muito para esse aspecto. Alinhei expectativa, chamo as pessoas e vou ter que olhar, obviamente, para o perfil dela e, cara, você tá disposto? Porque você vai ter que desenvolver a tua habilidade de comunicação. Ontem até eu estava numa reunião com... eles têm uma pessoa que tá mais tempo em casa. É a pessoa que tem um perfil, só que ela é analítica, ela é conforme no DISC. Cara... Conforme é totalmente processo. Se pudesse trabalhar sozinha na sala, quietinha, era o melhor dos mundos para ela. Só que daí eu falei, é um desejo de vocês ou é uma vontade dela também? Eles são em 3 sócios. Eu falei, uma coisa é a vontade de vocês, a avaliação de vocês. Primeiro, alinhe expectativa com ela. Ela tá afim disso? Se ela tá afim disso, conscientiza de que ela vai ter que sair da zona de conforto, de que ela vai ter que desenvolver habilidade de comunicação. Ela tá disposta a se cair num caminho de desconforto? Tá, então, estamos alinhados. Uma vez que a expectativa tá alinhada, cara, acabou. Eu falo muito não com o tem Fer. mais desculpa pra... não, mas eu não faço isso porque eu sou... Ficar se escondendo atrás de perfil. Entendeu? Boa. Eu falo muito com o Fer sobre vendas, né? E, teoricamente, assim, as pessoas que têm o I ali do DISC, a gente entende que é mais comunicativa, influenciadora e tal. Extrovertida, né? Então, teoricamente, espera que tenha mais resultados em vendas. Mas eu já tive vendedores, olha que coisa doida, né? Porque, assim, as pessoas ainda têm aquela imagem do vendedor, assim, vendedor bom é aquele cara que fala pra caramba. É o que tem a lábia, que tem um papo, tem a lábia, o falatório. Mas, cara, eu já tive vendedores que o I não era o predominante. Obviamente que a pessoa passou por um processo de treinamento, soube ali fazer as perguntas certas, que eu falo que o bom vendedor é o que sabe fazer as boas perguntas, né? Total. Foi um dos melhores vendedores que eu tive, entendeu? E o I não era o predominante. Por quê? Cara, era extremamente consultivo. Começava a reunião, já criava um rapport ali e começava a diagnosticar. Boas perguntas. Levantava bem as necessidades, oferecia a solução certa, acabou. Né? Então, às vezes, não é uma regra, né, Rogério? Não, total. Você pegar hoje, principalmente pegando o lance das vendas. No passado era bem isso que você comentou. Hoje, vendas está muito voltado para processo. Olha lá. Se tiver um processo estruturado, você não precisa de pessoas mirabolantes, talentosas. Você precisa de pessoas que vão seguir processos. E pessoas que vão seguir processo vai ser um estável. Vai ser um conforme. Daí você vai falar, mas a pessoa não tem o perfil adequado. Cara, mas é a pessoa que tem mais taxa de conversão. A taxa de conversão é a maior de todas. Por quê? Porque segue. Inclusive, nós temos um case da nossa base de clientes. Eles têm um time de mais de 20 vendedores. Daí começamos a mapear que tinha uma diferença muito grande de performance. Tá, vamos entender o perfil deles. Mapeamos todos.
Por incrível que pareça. E a empresa que já tem um playbook todo de vendas, tudo estruturadinho, bonitinho. Quando a gente foi ver as melhores performances, eu falei, meu, certeza que é os dominantes. Que é os caras da execução e tal. Não. Os top 3, todos estáveis. Olha lá, tá vendo? Todos Coisa estáveis. maluca, né, cara? E aí você olha e você fala, pô, eu daria... colocaria quase a mão no fogo e falar, não, estável não é, não. Mas por quê? Tem o processo. E aí, daí nós vamos entender, vamos conversar com essas pessoas. Elas simplesmente seguem o processo. Legal. E as outras que querem inventar, quer fazer uma adaptação, não, porque eu acho que tem um jeitinho melhor, que isso é muito de influente, né? De querer fazer uma coisa diferente aqui. Cara, não rola. Eu acho que dentro disso daí é muito comum, né? Eu tenho até exemplos aqui, um exemplo de um colega aqui que tinha uma baita de uma vendedora, né? E aí eles levaram a consultoria lá para dentro e essa vendedora arrebentava a boca do balão de vender. E tinha equipe debaixo dela, dessa liderança. Ao ponto dela começar a enquadrar o dono e a consultoria. Uau. Falou, cara, se vocês não me derem essa premiação, se eu não tiver benefícios aqui, enfim, PLR, mais não sei o quê, eu tô fora. E os caras tremiam na base. A consultoria falou, parceiro, não é desse jeito. O dono entendeu o jogo e falou, cara, tô a rédea. Aí a menina foi enquadrar o pessoal da consultoria e aí ele falou, minha amiga, então você quer sair agora? É a sua hora. Ela falou, não, eu vou sair. Se vocês não me fizerem isso, aquilo, papai. Ele falou, concessão. Então até mais, assina a sua carta já, por favor. Entregou e saiu, resumidamente. A equipe dela, né? As 3 pessoas que estavam na equipe começou a performar de tal forma, ele falou, cara, entregaram 30% a mais do que normalmente eles esperavam com ela. Uau. Ou seja, existia ali uma líder, mas que era boa, ela era boa, mas ela ainda abafava. Eu não conseguia tirar o melhor das pessoas. Cara, isso é comum dentro da empresa? Vamos pegar um exemplo prático, né? Recentemente o Tite assumiu o time do Flamengo. Se pegar a jornada dele na seleção, né? Foi uma jornada fantástica. Né? Teve, obviamente, não trouxe os canecos que a gente gostaria de Copa do Mundo, mas se falar de estatística, cara, o nível de aproveitamento é muito grande. Verdade. E se parar para analisar, ele assume um Brasil que vinha de uma gestão do Dunga, que com os mesmos recursos, né? Jogadores, ele consegue um resultado, né? Ele estava na parte do meio da tabela para baixo nas eliminatórias, quando o Tite assume, termina em primeiro, só vai perder nas quartas de finais da Copa, né? Do primeiro ciclo, né? Que foi na Rússia. Sim. O que teve de diferente? O time era o mesmo, como é o caso que você citou, o time era o mesmo. O que mudou? A condição do líder. Boa. Como que o líder estava conduzindo aquela equipe. Por isso que até tem muitas pessoas que em processo seletivo busca pedido de referência. Né? Vou pedir referência de como era o fulano lá na outra empresa. Cara, eu não faço isso. Por quê? Eu não sei como que era o cara lá. Como que ele conduzia, como que era a liderança dele, como que era a gestão, qual que era o contexto. Ela tinha os recursos todos que precisavam. Legal. Cara, porque dependendo, o que afeta diretamente a performance é ambiente e estímulo. Se eu não tenho um ambiente adequado, que a gente trabalha com cultura, e eu não tiver as pessoas preparadas e competentes para extrair o melhor dela, cara, eu posso ter um diamante aqui e eu não vou reconhecer. Entende? Legal. Então tá muito relacionado a essa questão. Se eu olhar, um liderado, ele foi conduzido por um Zé Mané, e aí eu vou ligar pro Zé Mané e falar, como que era o João lá? Aí, o João que não sei o que tem, não sei o que lá. E toda a história sempre tem 2 lados, né? Só que a verdade absoluta nós nunca vamos saber. Você vai ter a versão de um lado, a versão do outro, mas a real nós nunca vamos saber. Nós vamos ter que absorver daqui, tá? Por que você saiu de lá? Legal, e qual que é a minha interpretação? Né? Para daí conseguir fazer a aposta que eu desejo. Vou assumir o risco, não vou, né? Eu olho muito para essa questão. Dependendo como a pessoa é conduzida, vai impactar diretamente a performance dela. Totalmente. Como foi o caso que você falou. A líder saiu, a galera vendeu 30% a mais. Né? Bacana. Porque daí tem gestão de ego, tem outras variáveis, né? Porque a andragogia mostra isso, né? Andragogia é como o adulto aprende. E nós agimos, adultos, por interesse
e demanda. Se for interessante para mim, eu faço. Se não for, cara, por que eu vou fazer? E aí o líder tem que saber quais são esses interesses. Só que daí se o interesse do líder é um que vai muitas vezes contra ou vai ter algum choque de interesse, seja com a empresa ou com algum colaborador que eu vejo que tem talento pra caramba, né? Eu trabalhei muito tempo na indústria farmacêutica. E eu sempre fui muito dedicado. Então eu trabalhava como era aqueles caras legais, sabe? De você tá no médico esperando bastante tempo, aqueles caras com pasta preta, chega pra conversar com o médico na sua frente, né? Corta. Eu fui um desses caras aí quase 10 anos da minha vida. E aí um dos laboratórios que eu trabalhei, eu sou formado em administração de empresas, daí eu já estava fazendo MBA na FGV, desenvolvimento humano de gestores, fazendo formação em coach e, cara, buscando conhecimento. Eu era o líder da minha equipe de vendas, tipo, arrebentando. E aí o meu gerente veio trabalhar comigo, comentei com ele dessa vontade minha. Falei, estou me preparando e capacitando para que um dia, quando tiver a oportunidade, você achar que eu tenho essa possibilidade de concorrer a um processo seletivo de gestão, né? Beleza, daí passou um tempo, não, legal quando tiver e tal, beleza. Fez aquela politicagem. Daí ele começou a ver que eu comecei a crescer demais, me despontar muito. Ele chegou um dia pra mim e falou, viu, Rogério, me fala uma coisa, você quer chegar onde? Você quer passar a perna em mim? Eu falei, cara, o cara quer tá aqui pra me desenvolver. Daí eu falei, ele tá brincando, né? Daí você dá aquela risadinha, não, ô louco. Falei, não, mas por que você tá fazendo tudo isso de curso e tal? Você quer mostrar pra quem? Falei, não, porque, é conhecimento, né? E tal. Detalhe, a empresa não investia em nada. R$1. Tudo investimento do meu bolso. Por conta própria, né? Por conta própria. E aí eu falei, cara, não consigo crescer aqui, porque o meu crescimento depende desse cara aqui. Esse cara tá com medo de mim. Porque ele sabe, se ele me colocasse um dia num cargo que eu fosse um par dele, ele era já mais experientão e tal, e eu mais novo, né, com a faca nos dentes, ia fazer o trem acontecer. Era questão de tempo para eu continuar subindo, e a chance de um dia eu tornar até um chefe dele era muito provável, né? Que eu tinha certeza que eu ia chegar, né? Se não tivesse outras variáveis que influenciavam. E aí eu falei, cara, ali eu comecei a repensar minha trajetória profissional. Eu falei, cara, esse cara nunca vai me dar a chance de me colocar aqui, porque ele tem medo. Ele sabe, ele vê que eu sou fora da caixa, né? E naquele processo, eu estava num processo de desenvolvimento pessoal, de não me olhar com arrogância e falar, eu sou o cara aqui. Mas eu tinha um senso muito claro do meu valor. Falar, cara, eu sou diferente. Olha o volume meu de vendas, olha isso. Eu tinha todos os meus indicadores eram bons. Eu sabia que eu tinha pedigree para galgar lugares maiores, né? E as outras pessoas também viam. E aí começou a atrapalhar. O ego dele entrou em jogo, que não deixou eu crescer. E falou, beleza, bacana. Até eu chegar o momento de pedir demissão da empresa. Né? Daí ele chegou, não, mas a gente pode ver um aumento. Eu falei, cara, não é sobre dinheiro. Né? Então, nesse caso, depende muito da maturidade de ego, maturidade e ego do líder. Às vezes tinha algum conflito de interesse, ou via alguém lá embaixo que talvez tinha um potencial, um talento talvez maior, e falou, cara, se eu subir essa pessoa aqui, eu vou perder o meu emprego. Que é uma coisa boba, mas acontece muito dentro das empresas. O que é comum, né? O diretor possivelmente não ficou nem sabendo dessa situação e perdeu um talento, né? Total, exatamente. Total. Rogério, deixa eu puxar um gancho aqui, que é sobre a clareza na comunicação. Tem alguns mitos, né? Como você disse ali, uma frase que o pessoal comenta que não é legal. Tem uma frase que o pessoal fala assim, ó. Eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que a pessoa entende. Enfim, eu acho que é uma tremenda frase, assim, que não faz sentido nenhum, né? Sim. Porque a gente tá falando aqui sobre pessoas. Então, cada pessoa, às vezes, eu vou ter que explicar de um jeito para facilitar o entendimento dela. Sim. Então, sobre essa questão clareza ali na comunicação, por exemplo, a gente tem um cenário dentro das contabilidade que o contador ele não tem confiança na pessoa ao ponto de, às vezes, deixar a pessoa fazer e ter a certeza que vai ser feito da forma correta. Sim. Aí a gente sabe que o processo não é tão rápido assim. A gente delega, primeiro a gente faz mostrando para a pessoa como que faz, e daqui a pouco essa pessoa
tá fazendo, você tá acompanhando e conferindo, ajustando. Daqui a pouco se a pessoa faz sozinha, você confere, né? Sim. Mas como que você vê tudo isso, por exemplo? Como que tem que ser essa comunicação? Vamos imaginar também um ponto que às vezes a pessoa não tá entregando, você tá ajustando, tá dando feedback, chega um momento que a pessoa... Porque eu entendo que o desligamento não pode ser uma surpresa, né? Com certeza. Então, certeza. assim, como que é essa comunicação desde o momento de delegar, como que tem que ser esse feedback construtivo, sabe? Para ajustar e se não estiver funcionando, como conduzir, como agir nesse cenário? Sim, vamos lá. Quando a gente fala de um processo, principalmente de um caso de um colaborador, até chegar num processo de demissão, tem uma maratona. Sim. Ali a ser percorrida, né? Onde vão ter várias etapas. Vai começar com algum tipo de insatisfação. Se tem algum tipo de insatisfação do líder em relação ao liderado, cara, alguma coisa não foi clara. Se não foi clara, a responsabilidade sempre vai ser de quem está delegando. Legal. Porque eu posso achar que eu deleguei e, a responsabilidade dele de entender. Não, a responsabilidade sempre é do comunicador, Boa. de quem está emitindo. Me fiz entender, tá claro, né? A gente tem até uma matriz de clareza de informação. Porque tem pessoas que quando você vai passar uma informação, se você falar o que para ela, ela já entende. O que ela tem que fazer. Tem outras pessoas que se você falar só o que, ela vai falar, mas vai ficar com aquela cara... Acredito que vocês já devem ter passado isso em passado. Com um colaborador, ele fala, não, pode deixar, eu faço. Mas ele não tem noção nenhuma como faz. E aí, para essa pessoa, você tem que falar o que e o como você quer que aquela atividade seja feita. Na hora que você fala o como para ela, fala, Rafael, agora entendi. Fernando, agora tá claro para mim. Só que tem pessoas que nem às vezes você falar o como, ela vai pegar e fazer daquele jeito. Então você vai ter que falar o que, o como e por que tem que ser feito daquela maneira. Legal. Quando você fala nessa matriz, e quando a gente está ensinando essa matriz, seja em formação de líderes ou em imersões nossas, muitos donos e líderes falam, não, mas se eu tiver que falar tudo desse jeito, eu pego e vou lá e faço eu mesmo. Legal, continua fazendo isso, que você tá mais ferrado ainda, porque você nunca vai sair da operação, né? E esse é um processo de treinar. Falei o que, o como e por quê, tem pessoas que só vai ficar claro para ela tudo que tem que ser feito quando você disse o porquê tem que ser feito daquela maneira. Porque às vezes um outro departamento precisa da informação daquele jeito. E que para a pessoa ela não tem essa percepção. Ela não tem uma visão sistêmica. Nem todo mundo tem. Então a falha na comunicação começa aí. Boa. E entra um detalhe. O ser humano, a nossa comunicação é muito subjetiva. É muito vaga. A gente fala lá no time improdutivo que as palavras elas são grávidas. Né? Tudo que eu falo, cara, tem coisa embutida ali. Quando eu falo que um colaborador tá faltando com comprometimento ali. Cara, tá... O que eu quero dizer com comprometimento? Boa. Ele não tá chegando no horário? Ele não tá, sei lá, com uniforme? A roupa dele tá fora do dress code? A performance? Cara, tem muita nuance. Se eu chegar e falar, cara, você não tá comprometido. Tá baseado no que eu tô falando isso? Legal. Eu tenho que vir com clareza. Por isso que a gente fala, você tem que deixar claro, para cada valor da empresa, você tem que deixar claro como que a gente vive isso aqui dentro. Bem como que a gente não vive isso aqui dentro. Então, beleza. Deleguei, passei a informação clara. Boa. Não tá vindo, a pessoa sabia o que, como e por que era para ser feito. Aí eu vou começar a ver se falta treinamento. Legal. Ela tá no nível de maturidade para me entregar dessa maneira. Porque tem pessoas que um profissional sênior, a qualidade de entrega desse cara é diferente de um júnior. Concorda? Com certeza. É muito diferente. Então, analisei que eu não posso cobrar de um júnior o que eu espero de um sênior ali. Porque vai ter um gap de qualidade. Né? Talvez aqui o sênior vai ter um requinte de detalhes, uma precisão maior no nível de informação que um júnior não vai ter. E faz parte de todo o processo. Então, entendi que o nível de maturidade é o adequado, a informação está clara e aí é gap da própria pessoa. Aí entra feedback. Eu vou conversar vou conversar duas. Se não teve melhora, né? Cara, não insista. Você deu um feedback, deixou claro para a pessoa. Você deu um prazo para a pessoa melhorar. Você acompanhou, não só falou e não olha mais para aquilo. Não, estou acompanhando e vou vendo se ela está tendo evolução ou não. Beleza. Conversei deu, sei lá, um prazo de 1 semana, 2 semanas, dependendo o que for, né? Ou talvez até um período maior. Não vi melhora, eu vou conversar de novo. Para ela saber que eu tô de olho nisso.
E vou começar também a apontar a consequência. Pô, porque se isso não acontecer de fato, não em tom de ameaça, mas ela precisa saber, fala, cara, bacana, tem esses 2 cenários, esses 2 caminhos. Qual deles você vai querer percorrer? Porque na hora que eu vou chegar num processo de demissão, na hora que eu chamar a pessoa para conversar, ela já sabe. Ela já vai esperando. Ela não vai deixar o copo cair da mão e falar, mas eu não sabia que eu estava correndo esse risco. Exatamente. Tanto é que a gente ensina muito para os nossos clientes a ajustarem, fazer esse combinado já no início, no onboard, na integração. A gente coloca um processo que é, a gente explica a cultura da empresa, o propósito, a visão, os comportamentos, e tem 2 cenários. O que acontece se você for na contramão disso? Legal. Quais são as consequências? Quais são as consequências se você for na mão disso? Se você estiver alinhado. Ó, se você estiver alinhado com isso, você vai ter a oportunidade de crescer, se desenvolver, ser promovido, ganhar mais dinheiro, ganhar premiações, PLR, enfim. Legal. Cada empresa vai ter. Agora, se você for na contramão disso, cara, nós vamos dar lá, por exemplo, na time produtivo, nós temos nós temos 3 atitudes. Primeiro, nós vamos chegar para você e nós vamos dar um feedback. Nós vamos falar, ó, Rafael, não tá legal isso aqui, isso aqui, isso aqui. Como que a gente pode te ajudar a melhorar? E vamos dar um prazo. Aquilo continuou acontecendo, cara, nós vamos sentar de novo e o feedback se liga, que a gente fala, pô, ó, lembra lá no primeiro dia que você entrou e tal, nós falamos, ó, nós tivemos feedback, esse é o segundo, é o se liga. Não tem terceiro. Se liga, legal. Não tem terceiro. Porque, cara, eu tenho filho pequeno, eu acredito, tem, né? Você tem filho também, Rafa? Filho, tem. 8 meses. 8 meses? Ah, você vai chegar nessa fase. Eu tenho uma de 8 e um de 1 ano e meio. Principalmente a de 8, cara, você pede pra tomar banho, é uma vez só que você pede pra criança tomar banho? Ela já, não, tá bom, papai, mamãe já vai tomar banho? Não, você tem que pedir 77 vezes, né? Não, pai, deixa só, tô fazendo isso, pai, vou fazer aquilo, depois eu vou. Cara, com a minha filha eu tenho paciência pra falar 77 vezes. Mas com adulto, cara, com marmanjo, cara, porque eu não vou infantilizar as pessoas. Eu não vou ficar toda hora cedendo. Quando eu faço isso, eu começo a ter... tem aqui o que a gente preza, mas se alguém for na contramão, fica impune. Então por que eu vou seguir? Daí você começa a dar álibi para outras pessoas também ferir aquilo que você coloca como essencial, como importante dentro da cultura da empresa, né? Então, já deixa claro, lá no nosso caso, a terceira atitude é rescisão de contrato, demissão. Ela já entra, no primeiro dia ela já sabe disso. Legal. Não é tá tudo meio subliminar, subjetivo. Não, é claro. A comunicação é clara, desde o dia 1 dela dentro da empresa. Legal. Assim como ela vai saber também no dia 1, se ela estiver alinhada, o que vai acontecer com ela. Legal. Simples assim. Cara, bom demais. Top. Meus amigos, chegamos ao fim desse bate-papo. Cara, tem muita coisa, hein, Tem. Rafa? Nossa. Hã? O negócio vai fluindo, né? Vai trazendo Nossa, nuances. Mas o que teve de insight aqui, Hã? bom demais, cara. Teve Quantas muito chaves, aprendizado. hein, Rafa? Cara, agradecer vocês aqui mais uma vez aí pelo tempo, pela disponibilidade de poder ajudar, alimentar esse ecossistema, né? Sim. E os ouvintes, os parceiros, os contadores, né? Para poder realmente amadurecer mais, ter mais resultados, né? Sim. Com lideranças, né? Eu acho que eu tô com umas 5 perguntas na minha cabeça, mas vou deixar para o próximo aqui, Legal, tá? legal. Então, Rogério, mais uma vez, obrigado pela sua presença, tá? Por compartilhar tanto conhecimento, experiência aí. Obrigado, e Rafa, Fer. obrigado também você Tamo junto, Fer. por todo, né, sua disponibilidade aí e esse bate-papo importante. Boa. Tá bom? Tamo junto. Valeu pelo Valeu. convite.